Então, vamos fazer um pouco de leitura. Essa semana nós vamos ler sobre amadurecimento de karma. Então, na prece de aspiração, continua contra o amadurecimento do karma causado pelas ilusões. Conceda a bênção que escuda, protege e oculta. Nos lembra de que todo karma é causado pela delusão. Para aquele que está totalmente além dela e que permanece dentro da consciência natural da mente, os fenômenos surgem e se desfazem por si mesmos, sem traços kármicos. Como a sua eminência Shabdul Thakur Rinpoche às vezes dizia, o mesmo que escrever sobre a água. Uma pergunta que com frequência se faz é por que devemos rogar pela bênção que nos oculta do nosso próprio karma. Considere o fato de que já vivenciamos incontáveis ciclos de existência, de que não conseguimos nos lembrar de todas as nossas vidas passadas. A maioria das pessoas não consegue sequer lembrar-se com clareza da sua infância. Nem saber de que tipo de karma criamos, até que ele amadureça. Quando começamos a fazer prática espiritual e purificação de karma negativo, rezamos para que o karma do passado não amadureça subitamente, criando obstáculos tão enormes que não consigamos superá-los com nosso nível de prática. Por exemplo, um dos resultados kármicos do ato de matar é uma vida curta. Quem de nós pode dizer que em vidas passadas nunca foi um soldado tragado pela violência de guerra, ou um caçador, ou um ave de rapina? Se a força plena do karma desse renascimento viesse e se interpor, poderíamos morrer antes que nossa ligação com a prática espiritual pudesse se estabelecer com firmeza. A interrupção da vida pela morte representaria, então, uma oportunidade perdida ou largamente adiada, e muito mais sofrimento. Então pedimos por proteção e ocultação, até que os obstáculos kármicos estejam ao alcance da nossa capacidade de purificá-los. Quando então poderão se tornar uma fonte de realização e não de sofrimento samsárico. Não devemos fazer este pedido com a expectativa de que obstáculos nunca venham a aparecer. Na própria natureza do nascimento humano está a doença, a velhice e a morte. Mesmo grandes bodhisattvas estão sujeitos a essas condições. No entanto, a experiência que eles têm da doença é muito diferente daquela de uma pessoa comum, ou mesmo de um praticante menos realizado. Para eles, obstáculos surgem e se desfazem dentro da esfera do estado desperto não dualista. A sua capacidade de purificar obstáculos traz benefícios a todos os seres vivos. Quando fala contra o amadurecimento do karma causado pelas ilusões, e depois fala que todo o nosso karma é causado pela delusão, também nós podemos pensar que a causa de karma é confusão, delusão, ilusão. Podemos também entender como confusão. Confusão de como as coisas realmente são. Nós acreditamos que as coisas realmente existem, que realmente nós encontrar nossa felicidade através
os objetos materiais, as pessoas. Então, nos aferramos a essas experiências, agarramos essas experiências, e isso cria karma. Como o Thiago Rinpoche usou no exemplo, um grande praticante experiencia os fenômenos como traçando seu dedo na água. Assim que você tira o dedo, aquilo some, não deixa nenhum rastro. Mas pessoas ordinárias, agarrando as experiências ou tendo aversão para as experiências, estão sempre deixando rastros. Eles não estão abrindo mão da experiência depois de experienciar a experiência. E esse aferrar as experiências, este ato de aferrar as experiências, é que causa karma, que são impressões sutis em nossa consciência ou nossa subconsciência. E essas impressões sutis são não resolvidos e têm que ser revisitados. E isso que causa o amadurecimento e a regeneração dos ciclos kármicos. Então, a proteção contra as karmas mais pesados, que nós não temos condições de ainda lidar com, nós rezamos para Tara, para ocultar e segurar esses karmas, para não interferir ou não abalar a nossa prática espiritual. Como o Cardo falou aqui no livro, como uma morte extemporânea, ou uma doença que nós não conseguimos lidar, ou continuar com nossa prática, ou algum problema mental, seja qual for a karma, nós rezamos para segurar até nós temos condições de lidar com isso, ou, melhor ainda, nos purificamos através da nossa prática. Porque tem muitos karmas que nós plantamos. Isso tem duas formas que eu sei para purificar esses karmas. Um é através de dificuldades e sofrimento na vida, como perda, separação, doença, etc. Outra forma de purificar karma é através da prática espiritual, principalmente as práticas de purificação de karma. Então, idealmente, se nós rezamos para Tara, segurar nossa karma o máximo possível, nós podemos purificar a karma através da nossa prática espiritual, ou pelo menos amenizar, para que quando ele amadurece, não vai nos derrubar tanto, vai ser mais suave. O Zonzo Chinchi Rinpoche usa o exemplo de cozinhar um ovo. Para cozinhar um ovo, você tem que ter palito de fósforo, você tem que ter um fogão, tem que ter gás, tem que ter uma panela, tem que ter água e tem que ter um ovo. Então, se acende o fogo, você coloca o ovo dentro da panela, começa a ferver o ovo. Então, o que acontece para a maioria de nós? Quando o ovo está fervendo, quando nossa karma está fervendo na nossa vida, nós gritamos socorro e rezamos, por favor, não ferve meu ovo, mas já está fervido, está tarde demais. Mas se um dia antes nós tínhamos jogado fora os fósforos, ou desligado o gás, ou despejado a água da panela, não teria como ferver o ovo. Você tem que ter todas essas causas e condições juntos para o ovo cozinhar. Então, a ideia de prática espiritual é eliminar uma das causas e condições antes de tudo se juntar para a karma amadurecer, ou, neste caso, o ovo ser cozido. Mas na hora de a água estar fervendo e cozinhando o ovo, é tarde demais. Está neste momento que a maioria de nós rezamos para eliminar o karma. Mas vocês podem ver, através deste exemplo,
que a hora é muito antes, que nós temos que já começar a lidar com karmas que ainda nós não podemos nem imaginar, mas através da prática de purificação, e todas as práticas purificam. Não é só Vajrasattva, ou Akshobhya, ou Nyune. Todas as práticas purificam. Com todos eles estamos purificando o karma. Daí tem muitos karmas que nós podemos eliminar, que nós não podemos nem imaginar, porque não amadureceram ainda.